Diariamente estamos preocupados com doenças que podem nos levar à morte, como câncer, diabetes ou algum tipo de infecção. Entretanto, estamos sujeitos também a algo repentino e sem chance de reação, a tão temida morte súbita, que ocorre por problemas cardíacos sem a necessidade de apresentar qualquer sintoma. E para entender o que nos leva a essa morte súbita, recebemos ela que é cardiologista e carinhosamente o Saúde e Fé acolhe a doutora Érica Oliveira. Doutora Érica, bom dia, bem-vinda, né? Que Deus abençoe. Obrigada, saudade da senhora, Fé. viu, doutora, né? Bom dia, sempre bom estar aqui. Que alegria, eu sei que a senhora teve outro dia falando sobre, acho que marca-passo, né? Marca-passo, isso. Hoje morte súbita, doutora? Morte súbita. Meu Deus, então fala para aquela pessoa que está em casa agora, doutora, assim, está preparando o almoço, meu Deus do céu, eu vou trocar de canal porque eu não quero ouvir isso. Não, fique conosco. Fique conosco, porque a gente pode ter algumas ações para prevenir a morte súbita. Ah, isso é fantástico. É importante. Doutora, por favor, sente-se. Muito obrigada. Morte súbita, doutora, assim. Por que acontece isso, doutora? Assim, na fila de nossa vida, temos a nossa senha e chegou o número, doutora? A morte súbita, ela é uma morte inesperada, né? Uma morte que acontece em uma hora, a pessoa chega a morrer, ou quando se instalam alguns sintomas e até em 24 horas isso acontece. A gente tem exemplo, doutora, assim, por exemplo, tem artistas, né? Artistas, né? Que de repente você teve uma morte súbita. Jornalistas, apresentadores, cantores. Outro dia a gente acompanhou um caso também de um modelo que estava desfilando, de repente caiu e ali foi. Ou seja, é algo repentino, ou seja, não dá chance realmente para uma reação, um socorro, doutora? O socorro sim, né? O socorro ele tem que ser feito de forma imediata. E esse imediata é rápida mesmo. Porque o coração, em 4 a 6 minutos, um coração parado, o cérebro da gente morre. Então, até 10 minutos a gente tem alguma chance. Passados esses 10 minutos, a gente já não tem grandes chances de recuperar essa morte súbita. Porque, doutora, assim, quando, por exemplo, um infarto já começa a dar um sintoma, é uma dor no peito, etc., irradia para o lado esquerdo, para os braços, enfim, isso é algo relativamente previsível, enfim, e dá para se socorrer. Uma morte súbita, ela avança tudo isso, passa essas etapas? O problema é que metade dos pacientes que têm doença coronariana, que tem um infarto, né, o entupimento na artéria do coração, a primeira manifestação é a morte súbita. Então, nem sempre ele vai ter essa chance de ter a dor, de ter o infarto, de perceber tudo isso. Às vezes, a primeira manifestação da doença cardíaca vai ser a morte súbita. E esse é o grande desafio, essa é a grande dificuldade, identificar quem são as pessoas que podem ter uma morte súbita. Qualquer um de nós pode, mas existem alguns riscos aumentados para se ter uma morte súbita. Por exemplo, doutor, então quais são os fatores de risco? Assim, o assunto de hoje não é infarto, mas também é infarto, Sim. Enfim, porque isso produz. Enfim, quais são os fatores de risco que levam que daria assim para a gente começar a se preocupar, não negligenciar ou de repente assim ficar atento em alguns sintomas? A doença coronariana é a principal causa de morte súbita. E o que leva à doença coronariana são alguns fatores de risco. Então, se a gente conseguir controlar esses fatores de risco de forma satisfatória, a gente pode evitar o infarto e com isso evitar a morte súbita. Numa situação, né? Uma das causas de morte súbita. Então, por exemplo, um controle adequado da hipertensão, do diabetes, dos níveis de colesterol e triglicérides, do peso, atividade física, combater o tabagismo. Então, se a gente conseguir controlar esses fatores de risco, a gente vai evitar a principal causa de morte súbita, que é a doença coronária. Entendi. Situações, por exemplo, assim, doutora, como AVC também pode
O AVC dá uma morte súbita, mas ele pode dar uma morte súbita, mas não é uma morte súbita cardíaca. Entendi. Né? Existem vários tipos de AVC. O AVC ele pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, pode... Então, existem inúmeros motivos para uma pessoa ter um AVC. Também faz parte de toda a prevenção do AVC a gente cuidar da doença cardiovascular, colesterol, triglicérides, obesidade, diabetes, tabagismo, que também são fatores de risco para as artérias do cérebro. Então, também deve se cuidar disso. A senhora elencou os fatores de risco, etc. E acho que para quem está em casa já relativamente sabe de tudo isso. A gente está recordando e informação é tudo, prevenção é tudo, enfim. Agora, isso pode acontecer em qualquer etapa da vida, ou seja, pode ter com uma criança, pode ser com um jovem, pode ser... Porque a gente ouve também, doutora, assim, nossa, a pessoa tinha 23 anos, morreu subitamente, etc. O problema são as outras causas, sem ser a causa coronariana, que é a principal. Mas depois dela, a gente tem casos de miocardiopatia dilatada, que é quando o coração é crescido. A gente tem uma doença hereditária, que é a miocardiopatia hipertrófica, que também é uma causa importante de morte súbita. É a principal causa de morte súbita entre atletas. E a gente tem também doenças hereditárias, como a displasia ritmogênica do ventrículo direito, uma doença específica do ventrículo direito, que leva a uma arritmia e leva à morte súbita, e doenças genéticas, que essas, às vezes, a gente vê nas crianças pequenas, que vão a óbito, às vezes sem um diagnóstico prévio, por essas doenças genéticas arrítmicas que levam a arritmias malignas e morte súbita. Quando a gente fala assim de uma artéria entupida, uma veia entupida, estamos dizendo o quê? Quando a gente fala da artéria entupida, a gente está falando da artéria coronária, que é a artéria que leva o oxigênio, que é o principal nutriente do músculo do coração. Ela leva o sangue rico em oxigênio para esse músculo. Então, quando essa artéria entope, o músculo deixa de receber o oxigênio, que é o principal alimento. Com isso, a gente tem um infarto. Ô, doutora, a gente vê aí, por exemplo, os nossos atletas. Eu imagino-se que tem academias, acompanhamento, nutricionistas, treinadores, etc. A perfeição na busca daquele corpo para aquela função, ser corredor, ser um jogador, etc. De repente a gente ouve, como a senhora falou assim, a pessoa estava lá jogando e de repente caiu e aí ficou. A gente tem casos conhecidos aí no meio esportivo, doutora. O problema é que quando a pessoa faz um exercício vigoroso, ela vai desenvolver não só a musculatura, braços, pernas, tórax, mas ela vai desenvolver também a musculatura do coração. O coração, ele fica hipertrofiado. Isso é o que a gente chama de coração de atleta. O problema é que o coração de atleta, ele tem características que elas se sobrepõem às características da miocardiopatia hipertrófica. Entendi. E às vezes a gente não consegue diferenciar entre uma coisa e outra, e esse é um fator de risco para a morte súbita. Então, hoje se discute muito a questão do atleta, quais são os exames que a gente deve fazer pré-treino, qual acompanhamento que esse atleta deve ter, porque realmente a gente sabe que o exercício vigoroso, ele pode produzir essa situação. Por exemplo, uma pessoa, doutora, assim, eu não quero assustar você, está em casa, preparando o almoço, pronto aí para o seu trabalho, vou no seu trabalho, enfim, mas assim, de repente a pessoa está convencida da necessidade de fazer um exercício e vai lá e faz uma caminhada daquela, enfim, que o médico receitou, você tem que caminhar, tem que fazer exercício. Nessa caminhada pode ter um mal súbito? Esse é o problema. A morte súbita, ela acontece em até 1 hora após o exercício, principalmente nas pessoas que não fazem. Quem faz de forma esporádica tem mais risco de ter morte súbita do que quem faz de forma regular. Quanto mais vezes na semana a gente fizer, menos risco de morte súbita a gente vai ter. Então tem que começar devagarzinho. Tá. A gente não pode ir para uma atividade física vigorosa, além daquilo que a gente está acostumado a fazer. Aí, doutora, assim, eu não sei, mas assim, aquela preocupação que eu fico imaginando quem está em casa. Poxa, se a doutora acabou de falar assim, se aquele que faz bastante está mais protegido, aquele que não faz, né? E quando faz, pode ter... Então eu não vou fazer para correr o risco. Aí. Não, tem que fazer. Quem faz 3 vezes tem um risco aqui de ter morte súbita. Quem faz 4 aqui, quem faz 5 aqui. Então, quanto mais fizer, ou seja, melhor. Faça, porém, Sim, passa para um sim, cardiologista antes. Sim. Tem que ter todo um acompanhamento. Hoje as academias, elas não aceitam nenhuma pessoa sem um atestado médico, porque a pessoa tem que ser liberada para praticar atividade física. E
existem atividades de acordo com cada perfil de pessoa. Ok. A gente nunca deve começar um exercício de forma rápida. Eu sempre oriento os meus pacientes, começa caminhando 30 minutos 3 vezes por semana e vai aumentando gradativamente, né? Então, quanto mais a gente fizer, é melhor. Agora, doutora, nesse sentido assim, essa morte súbita, doutora, assim, ela é a estatística, né, se é que a gente pode falar isso, ela acontece mais durante o dia, no meio de uma atividade, ou quando a pessoa está em casa repousando, dormindo aí, doutora? Depende da causa. As doenças coronárias, que são a principal causa de morte súbita, a principal manifestação é de manhã. E nessa época de frio, de manhã, é a hora que as pessoas mais têm infarto. Então, eu tenho ouvido com uma certa frequência dos meus colegas em hospital que nas hemodinâmicas, né, tem chegado muito infarto, porque é o horário preferencial. Mas a morte súbita pode acontecer, dependendo da situação, algumas origens genéticas, por exemplo, é durante o sono. Agora, doutora, a senhora falou assim, questão de manhã, tem muita gente que de repente assim, eu não tenho tempo à tarde, eu não tenho tempo à noite, o único tempinho que eu tenho para fazer exercício é de manhã. Disseram que é um período mais perigoso? Perigoso, sim. É o período em que as pessoas que a incidência de infarto aumenta. Mas aí, para você fazer essa atividade física de manhã, você tem que checar antes se está tudo bem com você, né? Então, controlar exatamente os fatores de risco para que isso não aconteça. Então, não é proibido, né, fazer de manhã. Pelo contrário, eu, por exemplo, eu só funciono se eu fizer de manhã, Entendi. porque é o horário que me traz maior bem-estar. E eu também não tenho tempo para fazer à noite. Então, assim, não é problema nenhum, desde que a sua saúde cardiovascular esteja em dia, né? Se tem os níveis de colesterol e triglicérides dosados, exames de acordo com cada faixa etária, um acompanhamento mesmo, uma avaliação cardiológica para isso. E evitar, doutora, a senhora falou assim que entre os fatores de risco, o cigarro, a bebida, tudo isso sim. prejudica, né? Porque, em certo sentido, vai interrompendo o ciclo normal do próprio coração, né? Esses fatores de risco, eles têm um impacto muito grande. A hipertensão e o tabagismo são dois fatores de risco que, quando associado a outras coisas, causam um impacto muito grande na saúde cardiovascular. Então, a gente deve combater mesmo o tabagismo, né, fortemente e controlar a hipertensão. Ou seja, quando a pessoa está tendo um episódio que vai, seja um ataque fulminante, ou seja, o que eu posso fazer, né? O que uma família pode fazer? A pessoa está lá, já está desfigurando já, né? Eu acho que esse ponto ele é extremamente importante. 80% das mortes súbitas acontecem em casa. E 50% são presenciadas ou por um adolescente ou por uma criança. Eu acho que o mais importante, a primeira coisa é identificar. Saber que aquela pessoa está tendo uma parada cardíaca. Porque às vezes a gente vê a pessoa inconsciente, e eu já vi cenas assim de procurar pulso. Não, uma pessoa inconsciente que não responde, essa pessoa deve se iniciar as manobras de ressuscitação, que são teoricamente simples. Nós temos que fazer massagens cardíacas no tórax. É claro que existe um treinamento para isso, mas são coisas muito simples de se ensinar. E essas massagens, elas vão propiciar o coração a bombear sangue para o cérebro até que a gente consiga um socorro rápido. E a gente tem que buscar esse socorro, ou ligar para o bombeiro, ou ligar para o SAMU, porque muitas vezes a gente precisa desfibrilar o coração. Entendi. Só que isso tem que ser rápido. Depois de 10 minutos... Eu vi que a senhora trouxe até o aparelho, a gente vai mostrar daqui um pouquinho, ela trouxe aqui, está aqui, a gente vai mostrar como funciona, etc. Agora, doutora, por exemplo, uma pessoa que tem uma carga emocional muito grande, uma pessoa que vive num estresse muito grande, uma pessoa que vive, irritada, né, até o extremo, nervosa, que aponta, ou seja, isso também pode gerar uma super carga de uma super adrenalina e levar... Né? Faz mal para a alma, né? Além disso, esse mau humor, né? Então, assim, realmente, o estresse, ele é um desencadeador de algumas situações. Então, se já existe, por exemplo,
uma placa de gordura lá na artéria coronária. Num estresse extremo, essa placa pode se romper, chamar os fatores de coagulação, formar o coágulo e entupir aquela artéria, que é o mecanismo do Ou infarto. seja, não foi o estresse, não foi o nervosismo, ou seja, isso acelerou o processo. Sim, por si só não, mas o estresse, o nervoso, eles liberam mais adrenalina, propiciam o aparecimento de arritmias. Então, não é que isso provocou a arritmia, mas isso fez desencadear. Então, essa é uma situação que a gente deve controlar, né? Essas questões do estresse. A atividade física é ótima para isso. A gente libera endorfina, fica mais tranquilo. É verdade, doutora, por exemplo, eu não sei, eu falei da adrenalina, né, que é um hormônio, né? Ou seja, uma super descarga disso, um medo excessivo, um pânico excessivo, um trauma excessivo, descarrega no organismo, libera adrenalina e isso pode ter consequências para o coração? Pode ter esse tipo de consequência, desestabilizar uma placa, propiciar o aparecimento de alguma arritmia. Então, o estresse excessivo, ele realmente libera bastante adrenalina e isso pode ser prejudicial para o coração. Uma pessoa que tem, por exemplo, assim, problema de taquicardia, ou bradicardia, ou arritmia cardíaca, ou seja, isso não controlado pode levar a um mal súbito? Eu sempre costumo dizer assim, as arritmias, a gente tem que entender qual é a origem delas. Porque tem arritmias que têm origem em doenças do coração. Então, doenças, às vezes, na musculatura, doenças elétricas primárias, ou não. Às vezes é um fiozinho a mais que a pessoa nasceu com ele, cauteriza, fica curada. Então, as arritmias, a gente tem que entender qual que é a origem delas. Entendi. Muitas vezes, a gente não precisa tratar especificamente a arritmia, mas, às vezes, o que a causa. Né? Então, é muito importante isso. Eu gostaria que a senhora mostrasse o desfibrilador. Isso. Né? Isso aqui é um DEA, é um desfibrilador externo automático, é um aparelho portátil, ele é muito fácil de transportar, né? Ele não está conectado. Eu posso ter um, por exemplo? Não. Pode, não existe nenhuma legislação que obrigue a ter em locais públicos, que deveria, né? E não existe nenhuma legislação que proíba uma pessoa de ter. O 007 tinha um. Não, ou seja, eu tenho um histórico familiar de coração, ele disse assim, então, por garantia, eu vou comprar um, adquirir um, me treinar disso e ter em casa. Caso... Olha, honestamente, nunca ninguém me fez essa pergunta. É uma surpresa, assim. Nunca nenhum paciente teve essa ideia. Mas eu acredito que não seja nenhum problema. Agora, hoje em dia, os pacientes que realmente têm um fator de risco, as pessoas que a gente identifica doenças potencialmente causadoras de morte súbita, aí a gente coloca um desfibrilador implantável. Entendi. A gente põe isso aqui embaixo da pele e ele anda com ele. Entendi. Né? Tá? Bom, esse aqui é um desfibrilador externo automático. Ele funciona com a colocação, essas pás, elas vêm nele, né? São pás autoadesivas. Aqui tem um desenho bem simples. Onde deve ser colocada. Explicando a posição que deve ser colocado. Né? Então, geralmente, uma a gente coloca próximo ao externo, mais aqui do lado direito, e a outra a gente coloca aqui nessa região de baixo. No coração porque mesmo. a gente vai pegar toda essa região do tórax. Então, são placas adesivas que a gente cola na pele. E aí a gente liga o aparelho. Primeira coisa que ele vai me falar... Ele vai falar com a gente. Vai. Conecte as pás no tórax do paciente. Aí a gente conecta. Beleza. Aí o próximo passo, depois de estar conectada, que aqui a gente não vai conseguir fazer... Conecte as pás no tórax do paciente. Ele vai nos informar qual é o ritmo. O paciente está em fibrilação ventricular. Conecte as pás no tórax do paciente. O paciente está em fibrilação ventricular, choque. Conecte as pás então, aí no tórax do paciente. Fica tranquila, você está escutando em casa, porque ele vai falar, ele está dando a ordem. A gente aperta o botão de desfibrilar e ele choca o paciente. Tá, ok, coloca isso. Tem aquilo, doutor, assim, que ele vai mandar, assim, depois de conectado... O aparelho está sendo desligado. Pressione o botão para reiniciar a operação. Ok, aí é o modelo. Aí ele vai dizer assim, ó, saia de perto, é isso? Não, ele não pede para sair de perto. Se você ficar com a mão no paciente, você toma um choque também. Isso é perigoso. Então, quando a gente vai desfibrilar alguém, a gente coloca as pás... É por isso que eu saio de perto nesse sentido. Isso, igual a gente vê, às vezes, programas de televisão, afaste-se, é isso mesmo. A gente vai dar o choque, a gente pede para as pessoas se afastarem, porque essa energia... Ele mesmo manda, né, doutora? Saia de perto, não toque o paciente. Não toque o paciente. E aí, aperte o botão e dá o choque.
Ok. Mas ele orienta o que fazer. Então, é relativamente simples. Ok, nesse sentido, colocou as plaquinhas, ele deu o comando, sai de perto, ele vai dar a primeira descarga de choque. Até a segunda, eu posso continuar com Sim, a ressuscitação? Deve. É? Deu o choque, continua massageando, às vezes o paciente recupera. Certo. Se não, recheca o ritmo. Então, pede de novo para ele ver em que ritmo que tá. Se precisa chocar de novo ou não. Às vezes precisa. Quanto mais tempo demora, mais vezes vai ter que chocar, menos chance vai ter de reverter. Então, quanto mais precoce, melhor. Doutora Érica, por favor, entre em nossa salinha, doutora, né? Hoje falando sobre morte súbita. Doutora, a senhora estava mostrando o desfibrilador, me surgiu uma pergunta assim no intervalo, né? Por exemplo, a pessoa que está lá, a vítima, vai ganhar um choque, né? Que é, enfim, essa descarga. Se uma pessoa está com a mão, né, próxima a essa pessoa também vai ganhar um choque. Pode. Certo. Ela Um recebe ajudante, o um médico, enfim. Sim. Você já ganhou um choque ou não? Eu já. Já? Já. Estava com a mão ali? Eu estava com a mão no paciente, eu tomei o choque e não percebi. Eu vi as pessoas entrando no quarto e eu perguntei para as enfermeiras, mas por que vocês estão entrando desse jeito tão abrupto, né? É. A gente ouviu um grito. Eu não ouvi. Né? Agora, esse choque que essa pessoa, digamos, o choque que a senhora levou, né? Ou seja, não é a pessoa que estava lá, que necessitava daquele choque, pode ter alguma consequência? Pode. Não? Ele pode cair num que a gente chama de um período vulnerável do ciclo cardíaco e levar a uma fibrilação ventricular. E o que isso implica? A pessoa que está com a mão vai ter uma fibrilação ventricular, vai ter uma parada cardíaca. Sério? Então, o ideal é não ficar com a mão no paciente mesmo. Por isso que o aparelho já saia de perto, né? Perto. Porque enquanto está dando choque, Isso. né? Doutora, acho que seria interessante a gente recapitular para vocês, não é recapitular, é reforçar. Reforçar. Hoje o assunto é morte súbita, tem fatores de risco. Eu sei que você está em casa, não se assuste, mas também a gente não precisa baixar a televisão, trocar de canal, enfim, não mudar a sua rotina, mas acima de tudo ficar atento a alguns sinais. O corpo dá alguns sinais e às vezes nós que vamos também dando sinais ao corpo, né? Por exemplo, doutora, que tipo de prevenção que a gente pode ter? Eu acho que assim, todas as vezes que a gente percebe que alguma coisa não vai bem, a gente conhece o nosso corpo, ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer o nosso corpo. Mas existem alguns sinais que são importantes. Então, por exemplo, dor no peito é importante. Palpitação, então batedeira, ter uma sensação de que o coração está batendo ou descompassado, ou rápido, ou diferente, isso é um sinal de alerta. Falta de ar, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade, às vezes um cansaço desproporcional, a gente vai subir uma escada, cansa mais do que o habitual. Isso pode ser descondicionamento, mas podem ser alterações cardíacas. Tonturas e desmaio. O desmaio é um sinal extremamente importante. Eu costumo dizer que a diferença entre o desmaio e a morte súbita é que do desmaio a pessoa acorda. Então, o desmaio é um sinal importante que pode ser advindo de uma arritmia e que essa arritmia pode ter algum risco de vida. Doutora, a senhora esteve aqui outro dia falando brilhantemente, falou sobre marca-passo e trouxe inclusive revoluções, enfim. Uma pessoa que usa o marca-passo está mais protegida de uma morte súbita ou também pode ter? Também pode ter, porque a morte súbita, o mecanismo dela é diferente, é fibrilação ventricular, não é bradicardia. Entendi. A fibrilação ventricular é quando existe uma descarga elétrica rápida no ventrículo, o ventrículo não contrai e não manda sangue para o nosso corpo, para a nossa cabeça. A bradicardia não, o ritmo fica lento. Então, ela está protegida do ritmo lento, mas ela pode ter uma fibrilação ventricular. Pois não. Então assim, às vezes os pacientes me perguntam, doutora, mas eu estou com marca-passo, eu não vou ter um infarto. Não, pode ter um infarto, pode ter fibrilação ventricular, pode ter morte súbita. Ô diretor, me permite mandar um abraço? Me permite? Olha, sabe, eu queria mandar um abraço assim, carinhoso, ele está acompanhando esse tratamento. O Dom Orlando, né, o nosso arcebispo, assim, ele falou assim, sempre que ele me encontra, Frei, eu acompanho Saúde e Fé. Nem sempre dá para assistir tudo, mas estou lá na minha sala, estou ligadinho aqui. Então, obrigado, Dom Orlando, pelo carinho aí. Ele falou sempre, Frei, o programa está muito bom, incentiva aí, continue, porque as pessoas têm que cuidar mais e melhor de sua saúde, viu? Obrigado, Dom Orlando, por esse incentivo aqui no programa Saúde e Fé. É gostoso ouvir isso, né, doutora? É muito bom, muito Doutora, satisfatório.
Vamos lá, as perguntas do nosso WhatsApp. A Letícia Campos, de Cunha, São Paulo. Obrigado, Letícia. Bom dia para você. Por que ocorre a morte súbita depois de praticar um esforço físico, quando o corpo está voltando ao seu estado normal, doutora? Obrigada, Letícia. Essa é uma pergunta muito comum, né? Que as pessoas, é a questão do exercício físico que a gente estava conversando. A gente fala para fazer e agora as pessoas estão ficando com um pouco de medo. Mas é exatamente isso. O exercício físico, isso acontece quando o exercício físico ele é esporádico, quando não é uma pessoa treinada, não é uma pessoa que faz de forma regular. Então, a minha orientação é sempre começar um exercício físico com calma, devagar, bem orientado por um profissional para evitar esse tipo de situação, porque pode acontecer mesmo em pessoas não treinadas. Vamos lá para Paraty, no Rio de Janeiro, quem representa a nossa queridíssima Marcela Caroline. Bom dia, Marcela, Deus te abençoe. Bom dia, Frei. Na morte súbita, a pessoa sente dor? Dá tempo de sentir dor, doutor? Então, Marcela, a morte súbita ela é uma coisa que acontece de forma muito rápida. Então, nem sempre a pessoa sente dor. Ela vai sentir dor na medida em que ela esteja tendo um infarto, por exemplo. Então, ela pode sentir a dor do infarto e vir a ter uma morte súbita. A nossa amiga Daniela de Sá, de Capão Bonito, São Paulo. Obrigado, Daniela. Deus te abençoe. Bom dia para você também, querida. Ter apneia do sono aumenta o risco de morte súbita? Nossa, excelente pergunta. Hoje em dia, Daniela, a gente tem estudado muito o sono. O sono ele está intimamente relacionado à doença cardiovascular e a tantas outras. E quem tem apneia do sono moderada a severa, isso a gente avalia através de um exame que é a polissonografia, e associado ainda mais à hipertensão e à obesidade, aumenta o risco de morte súbita. Então, a apneia também é um fator de risco para morte súbita. A Brenda Maria Rocha de Lavrinha, São Paulo. Obrigado, Brenda. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Alguma idade é mais propensa a ter morte súbita, doutora? Excelente, Brenda. Existe um segmento de longo prazo, um estudo que chama Framingham Heart Study, que avalia pessoas numa cidadezinha nos Estados Unidos, chama Framingham, desde 1948. Então, ele segue pessoas para doenças cardiovasculares. E eles observaram que as pessoas têm mais morte súbita entre 45 e 65 anos. Então, existe uma idade sim. Então, essa idade é a idade mais preocupante. O Lucas Félix de Vitória, Espírito Santo. Obrigado, Lucas. Deus abençoe. Bom dia, Lucas. É mais comum, doutora, em homens ou mulheres? Lucas, esse mesmo estudo que eu citei, ele demonstrou que é 2 vezes mais em homens do que em mulheres. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. né? Então, homens entre 45 e 65 precisam realmente se cuidar. Gente, por isso que eu digo para você assim, olha, a gente sempre fala todo dia, a vida é breve, né? Então vamos aproveitar cada minuto, cada instante para estar bem, para ser feliz, para fazer os outros felizes, aproveitar para dizer o quanto que a pessoa é importante na sua vida, para amar de verdade, para não carregar mágoa, ressentimento, rancor, ou seja, porque às vezes pode acontecer uma coisa como essa e levar embora, né? Então aproveite assim para viver e viver com intensidade, viu, gente? Por isso que hoje veio essa queridíssima amiga nossa do Saúde e Fé, a doutora Érica Olivieri. Quem quiser entrar em contato, ela que é super cardiologista, 12-3911-9903 ou 12-99139-9241. Está na tela para você copiar, mas copia mesmo, viu, gente? Para você entrar em contato assim para outros esclarecimentos. Doutora, beijo. Já acabou? Muito obrigada. Muito obrigada. Abençoe, Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. A senhora é muito especial. A senhora sempre será bem-vinda aqui no Saúde e Fé, doutora. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Posso rezar de novo para a senhora? Por favor. Todo dia? Sempre. Obrigada, Maravilha, Frei. doutora. Muito obrigado, viu?